Boa noite. Boa noite, todas e todos. Boa noite, gente. Estamos começando o ciclo de diálogos, de conversa, dentro do projeto Cultura em Rede SESC-PE. Hoje a gente vai conversar sobre produção cultural fora do eixo, fomento e cadeia produtiva no interior. É mais um conversa de alpendre, mas que a gente inicia um ciclo dentro do projeto Cultura em Rede SESC-PE, né, e também do Transborda em Cena, que é uma realização do SESC Pernambuco. E aí agora a gente está junto nesse projeto, nesse momento da gente estar conversando, refletindo sobre a produção cultural do interior, sobre nossas histórias de existência e resistência. É um espaço de troca de experiência, de modos de existir nesses territórios, de existir enquanto artista, enquanto produtor cultural e produtora cultural. Né? A gente, o Conversa de Alpendre, ele está acontecendo desde o início de julho. A gente já passou por alguns temas, como histórias de luta no interior, espaços alternativos, independentes e formação de público no interior do Estado, regionalização versus interiorização. A gente falou sobre esse acesso, ou o ilusório acesso às políticas públicas de cultura do Estado. Também falamos um pouco sobre a construção da identidade, da formação das identidades e os processos neocoloniais, e também sobre os deslocamentos, né? Processo migratório dos artistas do interior, e sobre, a última conversa foi sobre viver de arte no interior, e a gente está, essa de Alpendre é esse espaço para a gente se conhecer, se fortalecer, se reconhecer e elaborar e reelaborar essas reflexões sobre o nosso fazer dentro do interior, com todas essas nossas questões, né, que são questões que envolvem nossos saberes, que envolvem nossos fazeres. Hoje, com o tema produção cultural fora do eixo, fomento e cadeia produtiva no interior, a gente trouxe duas produtoras culturais, duas mulheres incríveis, a Laiega Bezerra e a Bruna Tavares, e eu, Cristiane Crispim, estou na mediação. Eu sou atriz, produtora de teatro, da Companhia Biruta de Teatro. A gente, no grupo, além de produzir espetáculos, a gente produz eventos e produz ações de formação a partir de uma ocupação de um equipamento cultural, o Céu das Águas, aqui em Petrolina. E também eu sou coordenadora do projeto Pontes Flutuantes, Diálogos para a Cena. Antes de chamar as meninas, a gente, de praxe, né, vai começar com uma locução. Eu trouxe aqui, para abrir nossos trabalhos, uma poesia de Cida Pedrosa, uma poeta lá do Sertão do Araripe, de Bodocó, dos companheiros do Grupo Artimanha, do Coletivo Medusas, e vou trazer essa poesia dela para a gente iniciar nossa conversa, e daqui a pouco eu chamo as meninas, e peço para vocês, né, acompanharem, interagirem, conversarem, vamos fazer essa conversa junto, tá bom? É uma poesia que ela dedica a Heitor Villa-Lobos, e fala assim: fera que foge da jaula, vira caça lá na trilha, e enfrenta o inimigo como lobo sem matilha, como é alvo de todo olhar, vivendo ao sabor do mar, sempre pronta para a guerrilha. O artista compartilha seu poder transformador. É fera longe da grade, segue a lenda do condor, é São Jorge com a lança, cavaleiro de esperança feito de ferro e de flor. Não é caça, é caçador, é anjo solto de rua, é na arte um cosmonauta espiando para a lua. Ouve o som do ribeirinho, do trem, da forja e moinho. Muda o ritmo que pontua.
tranca com a gazua a arte vil e comum. Sofre como um condenado, fica o artista em jejum, aposta na diferença para que a estética vença, livre, solta, incomum. E não há mapa algum na hora da decolagem. É como um astrolábio posto, sem ponto para a miragem, o novo não traz conforto, cânone não é helioporto para essa estranha voragem. E há de se ter coragem para ser fera sem cela, acreditar nos matizes que a intuição revela, uivar para além da aldeia, não se perder na areia e voar de caravela. Salve Cida Pedrosa, salve a poesia interiorana. E aí eu gostaria de chamar aqui nossas convidadas, Laiega Bezerra e Bruna Tavares. Oi, gente. Olá, boa noite. Estarem aqui. Olá, olá. Boa A noite. Laiega, ela é produtora do Festival Sertão Alternativo, em Afogados em Gazeira, e coordenadora dos coletivos Espaço e Resistência e do coletivo Mangaio. E a Bruna é idealizadora e coordenadora da mostra Pajeú de Cinema, sócio fundadora da Pajeú Filmes, e desde 2017 integra o Conselho Consultivo de Audiovisual, representando a Regional Sertão no Conselho. Bem-vindas, meninas. Obrigada por estarem aqui. Obrigada também pelo convite. Também, obrigada. Boa noite. Eu vou pedir para o pessoal, antes da gente começar nosso bate-papo, que deixe aí nos comentários o lugar de onde são. Escreve aí, dá um salve do seu território, né? Para lembrar que o interior é esse lugar imenso. Salve, Jéssica, tudo bom, Jéssica? Agradecer e dar um abraço a Jéssica e a Carol Spinelli também, que estão junto com a gente, né, na organização. Daqui dessa ação, né, do Cultura em Rede Sesc PE. Bem, pessoal, deixa aí nos comentários de onde são, para a gente ter uma ideia aqui, né, da dimensão desses nossos territórios. A ideia é a gente partilhar essas experiências de produção. A gente costuma sempre falar das nossas dificuldades, né, de fazer, que são muitas, como são em qualquer lugar, mas o que é interessante da produção, essa capacidade de realização e de transformação das coisas, é como a produção pode gerar formas, conhecimentos, modelos, procedimentos para a gente saber como é que a gente torna possível a produção cultural, né? E eu acho que é isso que nos interessa estar comungando, estar partilhando nesse ciclo de conversas que começa, esse ciclo de conversas sobre produção cultural no interior começa hoje e vai até o dia 26, são 3 conversas, hoje, 19 e 26. Para hoje, eu queria que vocês começassem falando da realidade de vocês, da experiência de vocês, e a partir disso dizer o que é que torna possível a produção cultural no interior, né? A gente pode começar por Laiega, falar um pouquinho da trajetória, de como começa essa invenção de produção. Começa lá comigo. Vamos lá. Eu comecei a me interessar por produção por volta de 2013, né? Na verdade, assim, por organização, alguns tipos de organizações antes disso, né? Em Afogados, em 2012, a gente fundou o grupo LGBT Filhos do Pajeú, né? Que até agora, hoje, né, a gente está tentando retomar as atividades. E aí, filhos e filhas do Pajeú, estamos vendo aí como é que vai ser, de que forma a gente vai poder estar encaminhando, né? E aí, o que me motivou começar a produzir foi justamente a ausência, né? Porque
Hoje a gente faz produção a partir do que a gente chama de cultura alternativa, né, música independente, produção autoral. E aí, quando eu falo de alternativo, nós estamos falando daqueles gêneros, daquelas linguagens, por exemplo, daquelas músicas que ficam à margem, que não são atendidas aí, que não estão, digamos, circulando nas mídias, né, nos grandes eventos. E aí foi esse incômodo que me fez ir atrás, né? E aí, em 2013, surgiu a oportunidade de começar a trabalhar na questão da curadoria e algumas coisas de... Enfim, porque quem está em produção faz de tudo, né? Quem está nesse meio independente, a gente fica como diretor de palco, enfim, fica na curadoria, fica na direção executiva, um monte de coisa. E aí eu com vontade que voltasse os eventos. Nós tivemos um hiato aí de anos sem eventos nesse meio alternativo em Afogados de Engazeira. E aí eu resolvi chegar junto, né? Chegamos eu e Felipe Lopes na época. Aí a gente pensou-se num nome, na época não tinha nada assim, então pegou um nome emprestado que tivesse mais a ver com Afogados e com a proposta inicial, né? Aí pegamos o nome emprestado Afro Rock. E aí permaneceu, só que, claro, ele só foi rock no primeiro ano, não tem como, né? A gente está falando do Sertão do Alto Pajeú, e existe aí uma pluralidade de ideias, de linguagens, enfim, de tudo. Foi só o primeiro ano, a partir do segundo foram 2 dias, e aí terceiro, enfim. E ficamos de 2013 a 2016 fazendo o Afro-Rock, né? Em 2016 surgiram os coletivos, aí que nós temos uma virada total no nosso pensamento e na nossa aprendizagem, né? Eu digo que a minha primeira escola, né, o meu primeiro professor, digamos, foi Sandrinho. Ele me ensinou muita coisa do que eu sei hoje. E dentro do Afro-Rock, a partir dos coletivos, foi que eu fui aprendendo mais. E, é claro, é um movimento contínuo, né? Então, em 2016, surge o Coletivo Mangaio, né, que é um coletivo de coletivos. Ele surge inicialmente com a união das cidades de Serra Talhada, Salgueiro, Triunfo e Afogados. E aí depois Salgueiro sai e entra São José do Egito. Então, hoje ele é formado pelos coletivos Espaço Resistência de Afogados da Engazeira, Coletivo Marginal de São José do Egito, Coletivo Pantin de Triunfo, Fundação Cultural Ambrosino Martins de Triunfo, Coletivo Berro de Serra Talhada, e ainda tem outras organizações que também colaboram com o coletivo, como a República Feminista do Sertão, de Afogados da Engazeira, o Instituto Arte Mambembe de São José do Egito. E a partir dessa movimentação, claro, feita pelo Mangaio e pelo início, pela formação e pelo fortalecimento do coletivo Espaço Resistência, que a gente surge aí com o Festival Sertão Alternativo, em 2017, né? Um festival de artes integradas, que prima, sobretudo, pela produção autoral, pela valorização do que é local, ao mesmo tempo que dialoga com outros espaços. E era o que mais? Tu fez essa pergunta muito abrangente, me ajuda. Não estou te ouvindo. Aqui, abri. Contar mesmo dessa trajetória e como nessa trajetória, o que é que você tem descoberto de formas de se manter, de permanecer fazendo, né, o trabalho, o que é que tem dado sustentabilidade ao trabalho, para além de um financiamento do Estado, por exemplo. Que nessa ideia na produção, a gente está o tempo todo ali tentando conciliar Estado, mercado, política, enfim, para manter as coisas de pé, né? Para fazer, para realizar as coisas. E você toca numa coisa muito legal, muito, acho que a gente comunga, assim, né? Se começa a fazer porque não tem, pelas ausências, mas que se tem a necessidade, né, de ver as coisas acontecerem,
no nosso local, acessível, e mobilizando os nossos, e oferecendo espaços para os nossos, né, para os artistas dali da nossa rede, se apresentarem, difundirem seu trabalho, e também, e a partir disso, construir formas e meios de tanto produzir quanto viver dessa produção, né? E aí eu queria saber, você conta aí um pouco da história, mas o que é que você percebe que vem tornando possível se manter essa história? É a união, a solidariedade. Porque não basta só meia dúzia de pessoas quererem fazer as coisas se não tiver a união. Então, é claro que hoje no Espaço Resistência nós temos um grupo de 11 pessoas, né, que organizam, né? Organizam as atividades, mas jamais nós faríamos nada, nenhum encontro na rua, né, nenhuma ocupação de nenhum espaço, nós não faríamos nenhum festival se não tivesse a união e a parceria de diversas pessoas do meio, da sociedade, de um modo geral, né? Não só quanto espaço e resistência, mas enquanto coletivo Mangaio. Existe muito esse sentimento, digamos, essa vontade de fazer as coisas, de ver as coisas acontecerem. E para isso a gente se une, né? Por exemplo, vai ter um determinado evento em um lugar, mas, sei lá, uma banda X não tem o dinheiro suficiente, ou o evento não conseguiu custear tudo, tem alguma coisa do tipo, então a gente se organiza, faz vaquinha, então tenta de um modo ou de outro ajudar. Quebrou tal coisa, não dá para usar determinado instrumento, aí o outro vai, empresta, entende? Acontece dessa forma, né? No caso específico do festival, como você falou aí, realmente, para além de qualquer fomento, que inclusive a gente nunca conseguiu, né? Diga-se de passagem, mas é bem complicado, mas é totalmente possível. Tão possível que a gente faz, né? A gente começa com um caixa praticamente zerado e termina com zerado também, entendeu? Mas a gente consegue fazer as coisas. Digamos, e feito assim, com muito respeito. Tem coisas que a gente não conseguiu ainda e que a gente vem tentando ao longo do tempo, né? Mas sempre com muito respeito a quem vai se apresentar, a quem vai participar. É claro, somos passíveis de falhas, né? Também. Mas tendo cuidado, muito respeito a também quem vai assistir, né, quem vai participar. E eu acho que é mesmo esse sentimento mesmo que faz com que a gente consiga fazer as coisas, sabe? É a vontade e a união, a solidariedade de todo mundo que está ali envolvendo, que está querendo ver as coisas surgirem, acontecerem mesmo. Massa, Laíga, é isso. A base é a união, né? E a partir dessa união, dessa troca, vai se inventando e reinventando, né? Formas de manter pulsante essa produção. Eu queria saber agora de Bruna também, um pouco da experiência dela. E a partir dessa experiência, como é que tem sido possível fazer produção de cinema, de audiovisual, no Pagil? Primeiramente, muito obrigada pelo convite, é um prazer estar aqui, né? E o mais bacana nos comentários, eu acho que a minha família toda está assistindo a live também, né? Então é uma oportunidade de estar pertinho, né? Eu comecei a trabalhar com produção cultural quando eu vim morar em Afogados, né? Eu sou de Recife, e aí eu vim morar em Afogados e foi quando eu descobri essa possibilidade de trabalhar com cultura de fato, né? E essa coisa de ser mais perto e de estar perto dos agentes de cultura que o interior proporciona é muito bacana, sabe? E aí, aqui em Afogados, a gente tem o cinema, o Cine São José, cinema histórico, e a gente resolveu fazer a Mostra Pageu de Cinema. Na verdade, o primeiro ano, em 2015, era a Mostra Pageu de Cinema Pernambucano. E aí, essa curiosidade com o cinema pernambucano e com os filmes, o que era realizado aqui no estado, né?
e de trazer uma vontade muito grande de trazer tudo isso aqui para Afogados, de poder exibir os filmes pernambucanos num cinema de Pernambuco, no interior e tal. E aí a gente propôs a mostra no Fucultura, que é o principal incentivador, né, o principal meio de fomento do governo do estado. A gente conseguiu aprovar esse primeiro ano do projeto, lá em 2015, e aí numa categoria que é uma categoria bem específica, voltada para a interiorização, que é o Revelando os Pernambucos. Então, o primeiro ano a gente fez meio que com pouco recurso, né, com esse recurso menor do Revelando, mas foi super bacana essa primeira experiência, porque era só filme pernambucano na programação, e eu lembro que foi muito louco, porque éramos 3 pessoas produzindo, eu, William e Nadine, na época, uma amiga que morava aqui na cidade, e a gente encheu a programação, eram só 3 dias de evento, manhã, tarde e noite, direto no cinema. E aí, a partir do segundo ano, a gente teve um aumento na equipe, né? Mais pessoas chegaram para participar, mais pessoas vieram contribuir com a gente, Odília já se apresentou, o pessoal do Teatro de Retalho já veio para se apresentar durante a mostra, também pensando nessa coisa do intercâmbio, né? A gente já fez as atividades da mostra junto com o pessoal do Espaço Resistência, que do LAIG organiza, pela Confra depois. Então, uma tentativa de juntar todo mundo e de agregar nessa programação de cinema. Mas, falando em termos de produção, principalmente de audiovisual, é muito bacana quando o Laeg fala em vontade e em união, porque é basicamente isso que a gente também sente, sabe? Nada disso seria possível se não tivesse essa vontade e a união de todo mundo que faz parte da mostra e principalmente da relação com a cidade, né? A cidade participa da mostra, as crianças vêm, muitas delas, e são vários os relatos de crianças que estão no cinema pela primeira vez durante a mostra, sabe? O pessoal da zona rural, o pessoal lá da comunidade de Odília, que já veio aqui para a atividade, para ver Odília se apresentando no cinema também. Então, essa vontade de levar, ou melhor, uma vontade de trazer o audiovisual para mais perto, né? O audiovisual do Pernambuco é muito famoso, muito conhecido, mas está tão distante, está tão lá na capital, e aí a gente consegue, com o nosso cinema, né, o prédio físico, mas com as nossas produções e com a atividade de exibição da mostra, trazer o cinema para perto dessa pessoal aqui no interior e de propagar isso, sabe? E aí é muito bacana, por exemplo, porque com o passar dos anos da mostra, a gente já tem gente que começou trabalhando com a gente na mostra e que hoje está propondo projeto no Fucultura também, que já está com seus projetos independentes. A gente já tem uma galera que começou assistindo a mostra e de tão curioso, virou projecionista da mostra, como o Richard. Então, a cidade começa a participar, e aí é essa união que Laíga estava falando, sabe? A gente sente muito isso quando a gente começa a produzir e trazer as coisas para cá. Isso motiva a gente a continuar fazendo, sabe? A continuar participando. Próximo ano vem, Mary. Estamos esperando. Não... Eu não estou te ouvindo, Cris. Oi. Eu dei um alô para a Naruna, uma linda. Naruna, quando o Sesc, a carreta do Sesc vinha aqui para Petrolina, eu fazia a produção local e a gente trabalhava em equipe aqui. Saudade de tudo. Vocês trouxeram essas experiências e com certeza vocês percebem o quanto essas experiências projetam e potencializam outras experiências. Uhum. Eu queria que vocês falassem um pouquinho disso, né, dessa rede de produção que é reverberante, né, que faz que você solta ali uma faísca, começa algo, e a partir daquilo que Laíga fala, da união, do ajuntamento, das pessoas irem fazendo, como é que isso vai reverberando tanto em estruturas que ou estejam ligadas ao projeto de vocês, ou que se desdobram em outros projetos. Uhum. Eu puxei, Laíga. Agora eu puxo, tá?
é massa pensar isso, sabe? E esse é o objetivo da coisa. Quando eu trabalhando com a produção cultural aqui e percebendo, e nessa relação diária com a galera, a gente trabalha com um pessoal muito jovem, né? Mais jovem que a gente, que está começando agora, e é muito bacana ver esse interesse e essa, como é que eu posso dizer, a gente poder demonstrar isso e a atividade com cultura como algo a ser seguido, sabe? Como uma possibilidade de vida para muita gente, sabe? Trabalhar com cultura no interior é bem complicado, porque tem sempre essa coisa de você vai viver de quê? E aí a gente está aqui mostrando que é possível, mostrando que é capaz, mostrando que dá conta e trazendo mais gente para continuar trabalhando e para ficar propagando isso com a gente, permitindo que muitos jovens consigam propor e iniciar suas ideias e continuar seus trabalhos, sabe? Isso é muito bacana. Do mesmo jeito que proporcionar outras experiências, porque tem poder assistir filme pernambucano, que muita gente aqui não assiste, né? De poder assistir o espetáculo de palhaçaria, poder ouvir um show da música local, de música das bandas locais. Isso é uma experiência que a gente está trazendo e fortalecendo dentro, não só entre os artistas da região, de poderem mostrar os seus trabalhos, mas também para a galera da região conhecer o que está sendo produzido, sabe? Ter essa experiência com algo que gera identificação. Você poder assistir um filme que foi produzido em Afogados da Ingazeira e você reconhecer as ruas de Afogados da Ingazeira na tela. Isso é muito massa, sabe? E as pessoas marcam isso na cabeça. Né? A nossa primeira produção foi Paloma, e aí Paloma está circulando na cidade. Paloma é a rainha da quadrilha. Maravilhosa. Circulou, linda, maravilhosa, e as pessoas assistirem o filme e depois encontrarem com Paloma na rua e perceber que é possível, sabe? Você fazer isso é muito massa, sabe? E se reconhecer nessa produção, né? Se ver nessa produção. Exatamente. São muitas coisas que acionam, né? Pode falar, Laíga. É muita coisa mesmo, né? Porque, veja, eu comecei lá em 2013, né, nesse evento, mas aí nós começamos a plantar uma semente, né? A gente, quando eu digo a gente, eu estou falando porque, claro, nunca estive só. E aí teve pessoas que entraram, que saíram, né? É igual a banda, o povo fica entrando e saindo, mas tudo bem. E aí, isso. E aí, né, a gente foi plantando essa semente, digamos assim, criando uma cultura de determinado modo, né? A cultura que algumas pessoas podem chamar alternativa, ou cultura que as pessoas podem tratar de forma pejorativa, né? Isso é tudo uma questão de ponto de vista. E, assim, a partir desses movimentos, eu comecei a ver outros também surgindo, né? Eu vi, por exemplo, surgir o Xerém Cultural, vi também surgir a República Feminista do Sertão, e eu acho que, para além desses momentos que a gente faz em contato com a arte, com a literatura, enfim, é a forma como as pessoas se sentem naqueles espaços, né? E aí Bruna falou da questão da identificação. Então, as pessoas vão para os eventos que a gente faz porque se identificam com aquilo, se identificam com as pessoas que estão lá, se identificam com a ideia, se sentem abraçadas, se sentem acolhidas. Isso foi um cuidado que a gente sempre teve. Mas não um cuidado, digamos, de forma, como é que eu posso dizer, diplomática. Não, é um cuidado porque realmente a gente é assim, né? Porque a gente gosta das pessoas. E aí, por exemplo, a gente começou a levantar bandeiras que ninguém ousava levantar. E quando eu falo de bandeiras, eu estou falando de modo simbólico e de modo físico mesmo. A gente começou a colocar nos eventos a bandeira da diversidade, e está lá em todos os nossos eventos, né? Porque representa justamente o que é as nossas atividades, o que são os nossos eventos, né? Que é para todo mundo. Para todos, para todas e para todos, né? E também interessante que
Eu até contei isso, eu não lembro qual foi a live, meu Deus, que eu contei isso, mas foi uma coisa que marcou muito, sabe? No final de 2019, né? No ano passado, eu vi duas moças de mãos dadas indo para a praça. E eu achei muito lindo, sabe? Fiquei emocionada. E eu lembrei que quando a gente começou a fazer as atividades do Espaço Resistência, numa pracinha lá de Afogados, né, que é a pracinha do Cuscuz, era uma praça que não era utilizada para nada, e a gente ocupou e começou a fazer essa atividade lá. Né, passou a ser um ponto de encontro e de resistência. Vários casais LGBTs, né, LGBT+, LGBTQIA+, começaram a chegar, pegar na mão, se abraçar, beijar, algo que a gente não via, sabe? E eu acho que isso é muito mais importante, sabe? Das pessoas se identificarem, de perceberem que no lugar que nós estamos fazendo aquela atividade, elas podem, claro, e devem ser o que são. Acho que é isso. Massa, né? Esse espaço da produção cultural e do evento cultural também como um espaço de acolhida, né? Um espaço de afirmações, um espaço de produção, não só de uma produção que movimenta ali uma rede de trabalhadores, enfim, mas que produz existências, né? Dignas e, enfim, e isso vai produzindo cultura, e esse é um processo de gerador mesmo, né? Que vai motor, né? Que vai movendo e transfigurando ali o espaço. A produção cultural no interior, ela é rica, ela é diversa, ela tem, vai desenvolvendo expertises e saberes muito particulares que tem a ver com as nossas realidades, né, com as ausências ou com as dificuldades ou com as oportunidades que a gente vai encontrando nessas dificuldades e, sobretudo, nessa relação de união que você falou. E aí a gente desenvolve saberes de produção que precisam ser compartilhados, vistos, respeitados e incentivados, né, para isso compor a ideia de Estado que a gente tem, saber que a produção de cinema de Pernambuco não é só Recife, embora Recife tenha uma grande produção, uma louvável produção que nos honra perante o território nacional, mas saber que aqui também, que tem produção de cinema em Petrolina, tem produção de cinema em Afogados de Gazeira, em todo lugar, e onde não tem, precisa ter, né? E onde não tem, precisa ter, saber pensar essa dimensão. O produtor cultural, ele vai agenciando ali direitos, né? Essa coisa dos direitos culturais, de estar junto. E é uma produção e um saber muito importante, porque é um saber efetivo, orgânico, nessa relação com as comunidades, nessa relação com as cidades. A gente sente isso na produção da Biruta, e eu percebo isso na fala de vocês. A Bruna falou dessa relação com as comunidades, com a própria cidade. Eu queria que vocês falassem um pouco mais sobre o que vocês têm percebido que gera de resultado e de crescimento significativo nesses diálogos locais, né, com as pessoas que estão na cidade. O que é que vocês têm observado de desenvolvimento mesmo a partir dessas produções e de potencialidades de desenvolvimento? E também nesse diálogo local e global. Enfim. Posso? O pessoal que está aqui nos comentários, a gente pode ler alguns enquanto vocês vão aí pensando. Aqui, no meu terreiro está falando, Odília. Quando este isolamento passar e puder acontecer, o sertão do Pajeú vai explodir, porque se juntar todas essas experiências nossas que estão feita a caatinga, recolhidas, imagina, vai ser pipoco. Sebastião Simão, querido, muita força, muito trabalho, muita energia. Acredito que a RIPA será tecelã a costurar isso em rede.
rede, é isso mesmo, a imagem da rede, das conexões, do se ajuntar, do costurar, as imagens, as dimensões, André, o ripeiro também, como todos aqui, como todos aqui, as dimensões de cada ação feita no interior tem uma potência especial, sobretudo um caráter de humanização também, justamente. Vocês também podem fazer perguntas aí, né, para as meninas. E eu queria que as meninas falassem um pouco disso, né, o que elas têm visto de resultados nesse diálogo nessa criação de saber em produção dentro das suas cidades, do local, mas também em diálogo com o global, como é que tem sido? Nessa questão de produção, de arte, de cultura, eu percebi, claro, inicialmente a movimentação, né? Porque o que era que acontecia, né? Tinha banda em todo canto. Em Afogado tinha banda, em Serra Talhada nem se fala, é que tem banda de verdade. E aí estou falando da questão da música, especificamente. Só que ninguém tocava em canto nenhum, sabe? O pessoal ensaiava para tocar em nada, em canto nenhum. E à medida que a gente começa a se movimentar, então começam a aparecer os espaços para essas pessoas se apresentarem. À medida que elas se apresentam, elas começam a se motivar a produzir. Então, depois do Mangaio, já teve gente que já gravou diversas bandas, nossa, diversas bandas gravaram, sabe? Seja uma música só para participar de uma coletânea, ou seja um álbum todo, ou algumas faixas para colocar nas plataformas digitais, né? E também fomentou a questão dos festivais, né? Já existiam alguns e as pessoas também acabaram também se motivando a fazer, a continuar e a fazer, abrir, né? Tinha alguns eventos que eram muito fechados em relação à questão ao tipo de música, à linguagem, começaram a se abrir também, né? E teve gente que, digamos, já tinha sucesso, já fazia sucesso, mas era ali na região, e aí começaram a abrir, a aparecer outros espaços. Teve gente que já tocou no festival e, tipo, foi de forma solidária, mas ali recebeu um convite e tocou em outro lugar, e aí, enfim. E por aí vai. É uma rede, né? É uma rede, como bem falou aí, é uma rede que existe, que aí proporciona que a gente vá fazendo, né, isso, que as pessoas se vejam ali naqueles espaços, se sintam vontade de produzir, de mostrar o que fazem e ter espaço para isso, né? E isso na questão de produção, né? E quanto às questões de que a gente estava falando aí, que citou também alguém a respeito da humanização, eu acho que o maior fruto é o desenvolvimento dessa cultura, que é uma cultura que já era para existir, né? A cultura do respeito às pessoas, né? De respeitar as pessoas como elas são. Então, eu acho que hoje, não, acho não, ninguém ousa, pelo menos nos espaços que a gente está lá, que a gente está ocupando, que a gente está fazendo atividade, ninguém ousa ter algum tipo de atitude homofóbica, por exemplo, entendeu? Veja, eu estou desde 2013 fazendo produção, mas em nenhum dos nossos eventos. E aí já, se você for contar a questão das atividades do Espaço Existência, festival e tudo, nós vamos aí para dezenas. Nunca teve uma confusão, uma sequer. Então, é um espaço onde as pessoas se sentem bem, né? Se sentem acolhidas, se identificam. Eu acho que isso é o grande ganho que a gente tem mesmo. Massa. Eu fiquei aqui matutando a tua pergunta, Cris, e vendo a pergunta do teatro e da Amélia e com a Mirina, e matutando as ideias na cabeça e as possibilidades. E é muito bacana você, sabe, pensar em tudo que está sendo construído, sabe, e tudo que vinha sendo construído, que chega no Rio.
e que continua sendo. Travou sabe? um pouquinho, Isso é muito, Bruna, para mim. Não sei se para o pessoal bacana. tá Eu acho acompanhando. Tá travado de novo. Voltou? Espera, Bruna. Voltei? Pronto, voltou. Eu vou pedir só para você voltar um pouquinho. Tá. É muito bacana quando você pensa em tudo que vinha sendo construído e as trocas e esse diálogo que vem sendo feito com os artistas do interior, sabe? Porque esse é o primeiro passo que para mim fez toda a diferença. Conhecer outra galera que está produzindo cultura, conhecer outra galera que está trabalhando com as mais diversas artes aqui e daqui é muito massa. Porque aí você pega nessa reflexão e você fica matutando ela e pensando justamente como é diferente, sabe? Porque é diferente você produzir aqui. A gente tem as nossas especificidades e é preciso que a gente reconheça essas especificidades e trabalhe com elas, sabe? É pensar que não precisa ser igual a Recife, sabe? Você pode fazer teatro em Afogados da Engazeira, que vai ser massa, do jeito de Afogados da Engazeira, porque é o lugar. Não adianta tentar mudar o nosso jeito de fazer para parecer com o outro, sabe? Então, isso é muito bacana. E isso também tem gerado uma reflexão não só na gente que está fazendo, né, nos artistas e tudo mais, como na própria galera que vem de fora, que vem para aqui e quer entender como é que a gente faz, sabe? Qual é o melhor jeito de produzir, qual é o melhor jeito de fazer, sabe? É diferente você fazer um evento de cinema no São Luís, no centro da cidade do Recife, que todo mundo já tem o hábito de ir para o cinema e que já sabe como é, que está sempre circulando naquela avenida, e você fazer em Afogados da Engazeira, que o cinema ficou muito tempo fechado. Então, é diferente e isso é bacana. Do mesmo jeito que você pensar, e aí tu perguntou nessa resposta, né, para a cidade e como é que tem sido, eu acho que, cara, o pessoal do Teatro de Retalhos também perguntou como é que é essa resposta da cidade, aí. Quais os maiores desafios de produzir com pouco ou nenhum dinheiro? Eu lembro que ano passado a gente foi para o Chama Violeta e a fala lá foi muito bacana, porque é isso, a gente produz porque a gente gosta, a gente vive, mas essa produção não pode esquecer nunca que é o direito que existe o direito à cultura e que esse direito à cultura tem que ser para todo mundo e ele tem que ser financiado. O Estado tem os recursos para financiar esse acesso à cultura. Então, não é justo que a gente aqui no interior continue fazendo com pouco ou sem nenhum recurso, quando o recurso está aí para todo mundo, sabe? E perceber isso, refletir sobre isso e se colocar como reivindicação, sabe? A gente não fica de braço cruzado esperando o dinheiro chegar, mas a gente está indo fazendo sem dinheiro e indo buscar o recurso para continuar fazendo. Isso gera renda para a cidade. Isso tem sido um grande diferencial aqui em Afogados que a gente percebe, sabe? Do quanto um evento de cinema, uma atividade que tem financiamento, gera resposta para o município mesmo. Porque a gente paga os impostos para poder fazer, para utilizar esse dinheiro, sabe? A gente paga os impostos, a gente paga a galera que trabalha com a gente, e a gente tem essa preocupação de colocar o pessoal da cidade para trabalhar, que é até essa resposta para os pais, tem dinheiro, eles não estão fazendo de brincadeira, sabe? Então, isso gera renda, isso movimenta o recurso que muitas cidades do interior não têm dentro da própria secretaria, sabe? Então, a própria secretaria não tem tanta perna para chegar e a gente consegue, como produtores independentes, chegar e barganhar e trazer um recurso para a cidade, trazer um reconhecimento para o lugar, o nome do Espaço Resistência, o nome do Coletivo Mangaia, o nome da Mostra Pajéu de Cinema, que vai circulando, não é só o nome das pessoas que estão ali, é o nome de Afogados da Engazeira que vai junto, sabe? É o nome do Riba que vai junto. Isso é muito massa. Cidade. Exato. Então, essa também tem sido uma preocupação, uma reflexão que vai matutando. E repara que a gente começa a falar e vai viajando e vai chegando em outros lugares, porque é isso, a gente não para e a gente está a todo momento refletindo sobre o nosso lugar e como é produzir cultura no nosso lugar e como é que a gente pode fazer para não precisar sair daqui ou mudar o nosso jeito de ser para ter a nossa cultura reconhecida como é direito, sabe? A Mary perguntou, assim, tipo, nos 2 festivais, né, para vocês duas, como é a receptividade das cidades, como é que o povo recebe. E aí eu acrescentaria assim, se vocês percebem diferença
né, de como quando vem um projeto que não é que é produzido por pessoas que não conhecem a realidade, que não têm diálogo, que não estão dentro da cidade, no sentido assim de conhecer mesmo, de estar com o povo, de conhecer, frequentar os lugares e ter a convivência, enfim. Se vocês percebem essa diferença de recepção. Tem uma diferença, sim, a gente consegue perceber essa diferença, porque falando da experiência da mostra, né, do nosso evento e das outras atividades que a gente fez, né, porque a gente já fez a mostra, laboratório de roteiro, a gente já está produzindo filmes aqui na cidade e tudo mais, então, falando dessas várias experiências, as pessoas já perguntam quando é que o filme vai passar, se vai ser exibido no cinema, sabe, se eu posso participar. E no caso da mostra é muito bacana porque a gente tem histórias lindas, sabe, de um filho que queria muito ir para o cinema, mas a mãe estava morrendo de medo de entrar no cinema porque ela nunca tinha entrado. Então, ele que estava levando ela para o cinema, e na porta do cinema ela querendo, eu não vou entrar não, que eu não vou ver nada lá dentro, e não vai dar certo. E a gente, não, pode entrar, a gente vai com você até lá, senta a senhora na cadeira, porque o filho estava super empolgado, ela não queria dizer não para ele, mas ela estava morrendo de medo de entrar na sala escura. Então, isso é muito, muito simbólico, sabe, da gente perceber. E isso alimenta a gente e demonstra como a cidade está participando, querendo participar. Esse ano a gente não conseguiu fazer a mostra, né? Os atrasos no Fucultura não permitiram, a pandemia depois fechou com chave de ouro, e a gente ainda pensou em fazer uma amostra virtual, mas não ia ter esse contato com o público, esse contato com a cidade que a gente gosta tanto, porque também pensar que o acesso à internet, o estar online não chega para todo mundo com tanta qualidade. Então, a gente achou melhor não fazer a amostra, porque isso é muito importante para a gente, sabe? E as pessoas perguntaram, e aí eu tenho os alunos da escola, os jovens, e o pessoal perguntando, o pessoal que trabalha com a gente todo ano perguntando, não vai ter amostra, é amostra, esse ano ficou sem, porque já virou, já marcou o calendário, sabe? E isso é muito bacana da gente perceber, da gente ver. Inclusive, eu super ficava ansiosa também para o início da mostra, porque eu trabalhava em uma escola e eu queria levar meus alunos da manhã, da noite. Laiga sempre levou os alunos e ainda organizava o after nos últimos dias da mostra, tinha espaço de resistência, que é para a gente poder confraternizar todo mundo junto. Então, acaba que vira uma grande festa na cidade, sabe? Então, isso é muito bacana, e ao longo desses 5 anos foi marcando, né? A gente está nesse lugarzinho aí, o calendário de Afogados, em maio tem a mostra. Nos últimos 2 anos a gente saiu de Afogados, a gente começou a exibir também na rua, né? Nas outras cidades que não tem cinema, mas a gente foi para Engazeira, para Carnaíba e Guaraci. E aí também já expandindo essa ideia de exibir filmes, e aí a gente também percebe, né, essas outras secretarias, e aí, vocês não vêm, cadê, não vai trazer? Porque a gente sempre pensou nessa questão da identificação. Então, quando a gente faz o evento, não é só exibir os filmes da mostra, a gente sempre traz oficinas para que as pessoas da cidade produzam um filme que vai ser exibido no telão durante a mostra. Então, gera essa identificação e todo mundo quer participar e quer fazer o filme, quero ver como é que faz para o meu filme ser exibido no telão. Então, a recepção tem sido muito boa, sabe? Tem um friozinho na barriga, eu não vou mentir, tem um friozinho na barriga. Eu sempre fico em pânico com os filmes, assim, eu sou a responsável pelo trabalho da faixa etária. Então, quando sai a programação, eu vou lá pesquisar a faixa etária de cada filme para agrupar, porque a gente tem que ter esse cuidado. E aí eu fico, sim, com um friozinho na barriga, mas até hoje também não tivemos problema com nenhum dos filmes exibidos, em nenhum lugar que foi exibido. E isso também demonstra essa receptividade que vem sendo construída com outras temáticas de gênero, de sexualidade, de raça, que chegam através do espaço de existência, que chegam através do cinema, e tá gerando, tá surtindo efeito. Massa. No caso algumas pessoas comentaram aqui. Pode falar, Leila. Não, Bruna estava falando, e no meu terreiro tem arte, Odília estava dizendo aqui que participou de um processo de audiovisual aqui no Sertão, dirigido por uma produtora de Recife, mas que tinha a Pageu Filmes como produção local, e isso fez toda a diferença.
e faz, porque a relação afetiva com o local, é que permite conhecer a fundo e pensar produção é mediação também, né? Você só não empurra algo, assim, você pensa em todo o processo de recepção e de potencialidade de transformação que aquilo vai gerar, e em todas as dimensões, e essa relação afetiva, comunitária, é essencial. Que é o que o Paulo vai completar aqui, né? Falou sobre entender as particularidades da cidade e pensar o projeto cuja ação dialogue com essas especificidades. E a gente ter cada vez mais consciência da riqueza disso é que vai potencializar a produção de todo o Pernambuco. Né? Isso eu aprendi com Odília, eu preciso reconhecer, né? A gente tem essa reflexão e Odília, uma fala dela, não lembro onde, trouxe isso à mente, eu acho que foi na preparação do Chama Violeta, alguma coisa assim, né? Que por mais que a gente pense, esse diálogo com outras pessoas acaba ajustando na nossa cabeça a importância desse entendimento do nosso lugar. E quem está chegando precisa entender esse lugar que a gente está, sabe? A gente está fazendo aqui, é um festival de cinema, mas não é um festival de cinema igual ao Festival de Cinema de Recife ou de nenhum outro lugar, porque tem as nossas particularidades e a gente não vai negar elas, sabe? Porque as pessoas vêm, vão embora, vêm, assistem o filme e vão embora, e a gente fica aqui, a gente fica com esse lugar. Então a gente também precisa entender como é que ele funciona e se relacionar com ele, como é que a gente chega para determinados temas, para determinados assuntos, para determinadas faixas etárias. É muito importante mesmo. E para tu, Laíga, lembrando que a gente está na pergunta da Mary, né, sobre como é a recepção do festival. No caso do Festival Sertão Alternativo, nós temos um público específico, né? Eu jamais, digamos, poderia imaginar que o nosso festival vai ter um público semelhante ao grande evento de Afogados que é a Expo Agro. Jamais, são públicos diferentes. Aliás, quem vai para o Sertão Alternativo também vai para a Expo Agro, inclusive eu, gosto muito. Mas, com outros objetivos, é claro. Mas nós temos ali um público fiel, que vem crescendo. Então, as pessoas têm uma expectativa muito grande quanto ao festival, né? No caso da gente, nós vamos fazer o festival esse ano, sim, vai ser online. Acho que a gente não quer perder aí digamos, a linha cronológica. Estamos aprendendo, né? Estamos aprendendo a lidar com isso, com essa questão da distância, com essa questão do virtual, mas não menos afetivo, né? E aí tem É claro que no início tivemos aí alguns problemas, né? Porque foi justamente no início da ascensão do fascismo. E aí nós fomos perseguidos. Acho que eu estou falando aqui, muita gente que deve estar aí nos vendo também deve ter acontecido, né? Nós fomos perseguidos. Teve gente que foi muito prejudicada, sabe? Por conta de toda uma formação ideológica que existia, mas a gente continuou, sabe? A gente continuou e hoje as pessoas, assim, algumas pessoas que não apoiavam na época, hoje já apoiam, então é tudo uma questão de cultura mesmo, sabe? E o público é bem restrito, mas é claro, portas abertas para todos. Inclusive pessoas que nos criticaram na época vão para os eventos hoje. Eu acho isso massa. Falam, mas não saem de perto. Massa. É muito legal os comentários aqui. Só gratidão por essa partilha de vocês. Não estou encerrando, porque antes eu queria fazer uma perguntinha. A gente já está perto de 1 hora, né? Já está chegando o nosso final. Mas, assim, a gente falou dessas estratégias, dessas formas de existir e resistir, através dessas experiências de vocês, potentes, que inspiram e que dialogam com muitas outras experiências do interior. Mas como é que tem sido essa...
essa articulação com a política, como é que de pensar, a gente não vive do financiamento público, nem quer, e a gente, porque tem milhões de outras possibilidades que devem ser agenciadas, experimentadas e desenvolvidas a partir dessas relações, né, de solidárias mesmo. Acho que é uma produção cultural que tem a economia solidária como uma frente, né? Mas o que vocês acham? A Bruna compõe o conselho, né, do Estado. O que vocês têm feito junto, aliada à produção, com essa questão da mobilização, da militância, perante a busca de que se tenhamos uma política pública que realmente atenda às realidades, né, às diversas realidades dos nossos territórios. Assim, o que vocês sentem que está avançando e o que precisa avançar mais, ou iniciar, avançar, começar, porque está demorando, enfim. Que avaliação vocês fazem nesse sentido? As pessoas começaram a se organizar, né? Se a gente via na região do Sertão do Alto Pajé o coletivo Mangaio, por exemplo, né? E aí uma coisa que você não vê em todo lugar, então agora a gente já tem o que? A gente tem a RIPA, né? Tem outras organizações, como está a volta da Abrafim, né? Que é a Associação Brasileira de Festivais Independentes. Tem também o Acorde, que é o Levante pela Música de Pernambuco. Então, tem diversos grupos que as pessoas estão aí estão se organizando para pensar de que forma vai ser daqui para frente, a questionar. Era uma coisa que a gente questionava muito nos bastidores, por exemplo, essa questão da burocratização do Funcultura. Um absurdo. Era uma coisa que a gente discutia com os nossos, mas não levava para as pautas, né? Não levava para lá. E agora a gente está levando, porque não dá mais, né? Não dá mais. E existe, como o Bruno falou, existe o recurso e tem que ir, não pode centralizar nas mesmas pessoas, né? Tem gente que tem 2, 3 projetos aprovados por ano, tem gente que não tem um. E, além do mais, a gente que é do sertão, que acaba sofrendo por questão de cota. O sertão é a maior parte do estado, mas acaba sendo cota, né? Isso, valeu. Bruna? É muito bacana essa pergunta, e eu fico pensando como as relações são distintas, sabe? A nível municipal, a gente tem esse reconhecimento, sabe? Não é um reconhecimento que vem do nada, mas já existe, a gente já consegue circular e ser reconhecido na cidade como agente de cultura e tudo mais. Então, rolam parcerias bacanas, mas ainda assim parceria, né? Então, se muda governo, a gente fica preocupado, e como será? Porque nada está institucionalizado. Mas são parcerias bem positivas, têm sido parcerias bem positivas a nível municipal. E na nossa relação com o Estado, é muito bacana quando o Laega fala que está levando e a gente começa a levar para lá, porque a presença faz toda a diferença. Sabe, aqui em Afogados, a gente está a 400 quilômetros de Recife. Uhum. E aí é muito custoso para ir até lá reivindicar, mas a gente precisa também pensar em fazer esse esforço de estar lá para reivindicar, para poder eles lembrarem que a gente existe, sabe? Uhum. É absurdo você ter que dizer isso, você dizer que o governo do estado está ali olhando para Recife, mas não adianta eu ficar chamando de absurdo sentada na minha cadeira aqui em Afogados. Eu tenho que levantar e ir para lá, reivindicar e dizer, olhe para Afogados, olhe para o sertão, olhe para quem está fazendo longe da capital. E essa presença tem sido muito importante, tanto no Conselho Consultivo do Audiovisual, que é o que eu faço parte, como no Conselho de Políticas Culturais, que é o conselho maior, que envolve todas as artes, e que tem representação de todas as regionais também. E aí essa presença, né, Travou um pouquinho. A presença, tanto enquanto conselheiro, voltei, a presença
a presença tanto como conselheiros, mas como acompanhando as discussões, porque isso também é importante, sabe? A gente acompanhar esse momento de pandemia, também ele trouxe essa possibilidade. As reuniões já não são mais presenciais, exclusivas, fechadas lá em Recife. É virtual, você acessa o link e consegue acompanhar o que está acontecendo na reunião. Então, você não precisa ser conselheiro para estar lá e lembrando que as coisas estão acontecendo. Você pode fazer isso como agente cultural que está interessado, que tem essa preocupação e que tem total direito de reivindicar, sabe? Tem total direito de participar. Para que a gente, marcando essa presença, a gente comece a fortalecer esse movimento de mudança, sabe? Ele já vem acontecendo, como você bem lembrou. Alguns passos já estão sendo dados, algumas coisas já são colocadas. Hoje a gente tem uma cota no audiovisual, a gente tem pontuação diferenciada, a gente tem vários, mas no audiovisual, no Fucultura Geral, isso ainda não acontece. E aí a gente está presente e reivindicando isso e colocando. Começa como uma cota, mas é a partir desses lugares que parecem pequenos, mas que são extremamente importantes, porque eles permitem que a gente comece a alcançar esse recurso e a gente comece a barganhar mais. Uma coisa que a gente tem feito, e o nosso movimento, né, dentro do audiovisual, é porque a gente tem um déficit de formação. Não adianta dizer que não tem. Né? Você fazer um curso de cinema, você tem que ir para Recife. E eu não quero ter que ir para Recife. Então, eu uso o próprio recurso do Estado para trazer a formação para cá, para poder fazer o curso e no próximo edital eu concorrer numa linha maior. E aí eu vou também me preparando e utilizando essas cotas, essas poucas brechas para ir fortalecendo e abrindo, rasgando espaço dentro do edital. Isso é muito importante, sabe? Então, muita coisa precisa ser feita, mas esses pequenos espaços também podem ser aproveitados, sabe? A gente também pode aproveitar esses pequenos espaços para poder conquistar mais e aí reivindicar mais junto ao governo, mostrar que existe, mostrar que está trabalhando e fortalecendo a cadeia. Isso é importante, sim. Isso. Starfleet Music, exatamente, a distância ficou igual, né? Ficou igual a todos, então é aproveitar e fortalecer essa mudança para democratizar e tornar visível a cultura em seu todo. É isso, é a gente pensar, refletir sobre essas questões e pensar estratégias, né? Você traz essa coisa da estratégia nessa tua fala, que é muito importante, da gente ir ganhando espaço, conquistando esse espaço de reivindicação e de que é de direito, né, através de um pensamento já elaborado que a gente precisa romper com as lógicas de centralidade, as lógicas colonizadoras. Assim. E a partir do que já tem conquistado de lutas anteriores, a gente continuar a luta e fazendo o que você falou, né? De rasgar, de abrir caminho, continuar abrindo caminho. Perguntando se a turma do audiovisual está mais organizada que a do teatro. E aí, o que vocês acham? Eu acho que essa pergunta era para mim, ele botou embaixo aí o nomezinho Bruna. Eu não sei, eu acompanho o audiovisual mais de perto, é a minha área, né? Eu não acompanho tão próximo assim o pessoal do teatro. Eu tenho alguns colegas, né? Tenho as amizades que se fortalecem na área do teatro agora, e isso é muito massa, esse intercâmbio que a gente vai ter, que a gente vai fazendo com as várias artes. O que eu percebo, Sebastião, é que o pessoal do teatro aqui está querendo chegar, sabe? O pessoal do teatro que está no RIPA, que está no interior, está se organizando para chegar. Então, eu não sei como é que estava o pessoal de teatro lá em Recife antes, eu não sei como é que eles estão acompanhando, mas eu sei que o pessoal de teatro aqui está se organizando e utilizando essa experiência. Não tem como, né? O audiovisual já tem um edital próprio, o edital do audiovisual já tem uma série de cotas, já é uma construção. Mas isso tudo é fruto de reivindicações que vêm de muito tempo, sabe? Eu acho que o pessoal do teatro tá começando aqui através do RIPA, tá se aproximando, se unindo para fazer o mesmo, sabe? Para poder reivindicar o seu espaço, para poder ter reconhecido as suas particularidades dentro do fomento do Estado, sabe? Eu acho que é isso.
Estratégias de sobrevivência, ocupar os espaços que existem para fissurar o sistema que se organiza segregando e a gente romper com essas lógicas. Muito bom, Paulo, resumiu. Né? E aí eu acho que a gente pode ir ficando por aqui, a gente vai se despedindo, queria saber se vocês têm considerações finais, mas antes eu queria, essa live ficará salva no nosso canal do YouTube, RipaPE, e também siga a gente nas redes sociais, Instagram, @ripa.pe, e no Facebook, RipaPE ou @ripa.pernambuco. Segue a gente, se cadastra. Hoje a RIPA tem 200 pessoas associadas. Deixa eu ver, Ana, tem alguma informação? Hoje temos 200 pessoas associadas, 60 coletivos reunidos, cadastrados na RIPA, e aí a abrangência de 3 macro-regiões e aí as 11 regiões de desenvolvimento. A gente está se ajuntando, se aquilombando, pensando junto, para mudar essa lógica de segregação, né? Vamos fazer a lógica do ajuntamento e da descentralização, né? Pensar esse centro dinâmico, esse centro que... E a RIPA está sendo exemplo, viu, Cris? Oi? A RIPA tá sendo exemplo. Eu participo das reuniões do Acorde, da Abrafim, e aí disse, minha gente, vamos entrar em contato com o pessoal da RIPA. Eu digo, vamos lá. Está sendo exemplo de organização. E aí a gente continua esses diálogos, que hoje foi a abertura do ciclo, né, junto com os diálogos realizados pelo Cultura em Rede Sesc-PE, realizado pelo Sesc Pernambuco, está dentro também da programação do Transborda as Linguagens da Cena. Iniciamos hoje esse ciclo e tem mais 2. Aí tem uma novidade para esses próximos 2, que aí o pessoal fica ligado. Um que vai ser no YouTube do Sesc, vai ser as próximas 2, os próximos 2 bate-papos. E 2 que não vai ser numa quinta, vai ser numa quarta. Vão ser dias 19 e dia 26. Vamos continuar acompanhando. Aí a gente encerra nesse momento essa série do Conversa de Alpendre, né? Encerra com chave de ouro, com essa parceria linda com o Sesc, que tem sempre um papel onde o Sesc está no interior, tem sempre um papel muito importante. Aqui em Petrolina, o Sesc, ele além de atuar em Petrolina, ele busca diálogos e atuações, né, com outras cidades vizinhas, como Lagoa Grande, Orocó, Santa Maria da Boa Vista, vai buscando se alargar e alargando esse território de atuação. Tem sido muito importante. E aí é uma realização. Zé Manuel está aqui. Obrigada. Zé Manuel é um querido, pessoa muito importante, enfim, para todo mundo que faz arte nesse Pernambuco. E é isso. Aí a gente vai falar do Ai de Nós, se não fosse nós mesmos, no dia 19, e depois vai falar sobre políticas culturais no interior do Estado, fragilidades, avanços e desafios. Isso que a gente começou a falar aqui no finalzinho vai ser aprofundado. Obrigada a todo mundo que está acompanhando. Só para divulgar também, no dia 19, só que é no Instagram, tem um bate-papo também pelo Sesc em Rede, né? Eu vou falar com o Caio Dornelas, que é o organizador da Mostra da Mostra Canavial de Cinema, né, que é uma inspiração para a gente da Mostra Pajeú. A gente vai estar nesse bate-papo, eu e o Caio, no Instagram, no dia 19 também, certo? Então bota na agenda para acompanhar as 2 lives. Massa. Dia 19 tá cheio, então, né? Porque tem aqui também, Naruna está informando. É esse debate? É esse mesmo? É o mesmo. Massa. Massa. Então, vocês quiserem fazer alguma consideração final e a gente vai encerrar com a louvação com Laígia. E a gente se despede com a louvação de Laígia hoje. Como eu não vou fazer louvação, eu vou
agradecer muito o convite, a oportunidade de falar aqui, de ouvir, né? Tem o pessoal comentando. E aí, muito obrigada pelo convite, pela oportunidade. Foi massa estar aqui. A gente está, Carlinha, beijo. A gente está à disposição, né? Também tem isso, como essa rede vai se fortalecendo. Eu estou lá no cadastro do RIPA, eu estou no grupo do RIPA. Então, precisando, tem o RIPA, tem a PAGEU, tem o Espaço Resistência, está todo mundo à disposição para a gente continuar levando os projetos culturais dentro do sertão e se fortalecendo. Então, muito obrigada a todo mundo e seguimos. Seguimos. Eu também agradeço. digo mesmo, né? Gratidão pelo espaço, por esse momento de estar dialogando com Bruna, com você, Cris também, né? A gente conversou bastante ontem. E de estar compartilhando essas experiências e vendo também a fala das pessoas que estão aí participando, né? As realidades são bem semelhantes e a luta é a mesma e a resistência tem que continuar, né? E a RIPA está aí para isso. Estamos à disposição também. Massa. E aí, posso? Pode. Então, ela apareceu aí, né? Bruna Fleury. Como eu disse, nós tivemos uma perseguição, né? O nosso festival teve os organizadores, né? Nós tivemos uma perseguição em 2017. Em 2018, a gente continuou de forma mais forte, de forma mais combativa também, quanto à questão do fascismo. E aí, em algumas publicações aí que eu fiz uma coletânea, tinha a de Bruna Fleury, que ela fez no dia 29 de setembro de 2018. E diz o seguinte: faz barulho com buzina, em carreata tal coisa escroto, porque o discurso é deveras medíocre, o que sai da boca é só esgoto. Sai daqui, seus filhos do capiroto. Aquele homem não tem noção. Como pode querer ser presidente? Não sabe respeitar o diferente, vem querer governar uma nação. Observo bem atenta toda essa desavença que esse coiso vem causando, tanto ódio sendo plantado, tanta gente se envenenando. Mas se depender de nós mulheres, não vai haver desigualdade. Vamos ocupar as praças, vamos mobilizar toda a cidade. Chega de nos oprimir, chega de violência incentivar, só vai ter espaço para o amor. Suma com o seu rancor e aprenda as diferenças respeitar. E é isso. Lindo. Massa, sempre, né? Respeitarmos. E agora, só para desejar boa noite mesmo a todo mundo, dizer que dia 19 e dia 26 tem mais pelo canal do YouTube do SESC, né? Cultura em Rede SESC PE, transborda as linguagens da cena. E é isso. Tchau, gente. Obrigada. Boa noite. Tá, boa noite.